Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu vou simular o traçado de uma curva de gomos utilizando cálculos. Eu vou tentar explicar as fórmulas como você utiliza e vou dar algumas dicas. Adquira hoje o melhor pack de infoprodutos para traçados de caldeiraria. São apostilas originais, videoaulas, e-books e a planilha com mais de 50 cálculos automatizados. São mais de 50 infoprodutos. Converse diretamente comigo e receba a qualquer hora diretamente no seu WhatsApp. A minha fórmula começa com parênteses, daí RM, que seria o raio médio. O que é o raio médio? O raio médio da curva é o tamanho da curva. Como no caso que é uma curva de 90 graus, vai ser o tamanho da curva. O raio médio pode ser padrão, mas como trata-se de uma curva de gomos, ela pode não ser padrão. Então, raio padrão seria o diâmetro do tubo que vai fazer a curva, mais um raio do tubo. Então, por exemplo, se o tubo tiver 100 milímetros de diâmetro, ela vai ter 150 de raio médio. Ou você pode calcular em polegadas, se for 2 polegadas, faz vezes 38,1, vai dar o raio médio em milímetros para um raio longo. Então, começa com o raio médio. Daí mais o cosseno de zero. Esse cosseno de zero aqui é a quantidade de divisões que eu vou dividir o perímetro vezes o raio. Então, para mim saber, eu tenho que ter todas as medidas do raio médio, da quantidade de gomos e do número de gomos, senão eu não consigo fazer a curva. Digamos então que ela tem um raio de 45. Vou colocar o raio 45. O raio médio dela pode ter 3 vezes 45, ou ela pode ter outro raio, como é uma curva de gomos, não tem um raio padrão. Eu vou colocar uma imagem de curva de gomos aqui para você ver como que não tem padrão. Então eu vou colocar esse raio médio com 150. Raio médio, vou colocar com 150, vou colocar um pouco maior que o raio padrão. E o cosseno de zero é a quantidade de divisões. Vai ser cosseno de 0 a 180. Então, primeiro vamos abrir esse perímetro. Lembrando também que tem que ter cuidado com a espessura do tubo. Digamos que eu tenha as medidas dadas já sei o que eu vou fazer. Então não vamos se preocupar com a espessura, com o raio médio do tubo, não o raio médio da curva. Então o raio do tubo é 45. Para achar o perímetro eu faço 2 vezes 45 vezes o shift π. Vai dar 282,7. O perímetro desse ponto a esse ponto. Para facilitar a minha montagem, eu vou dividir esse perímetro no meio. Fazer a planificação da peça completa nesse perímetro. Vou fazer a planificação de metade do gomo só. Então já posso começar a subdividir também as formas. O raio médio é 150, mais cosseno de zero vai ser sempre cosseno de zero, que vai começar do zero até 180. Cosseno de zero vezes o R, que é 45. Fecha, daí vezes tangente. Como a minha curva vai ter 90 graus, eu coloco a metade do grau da curva. A curva tem 90 graus, a metade é 45. Se a curva tivesse 60, a metade seria 30. Deu para entender. Se a curva fosse 40 graus, a metade era 20.
Então, como ela tem 45, 90 graus, então vai ter 45 graus. Dividido pelo número de gomos. Qual o número de gomos que eu vou utilizar nessa conta? Vai ser essa quantidade que tem aqui. 4 gomos. Por que 4 gomos? Aqui não tem 5 gomos. Porque você conta os gomos inteiros. Você faz os cálculos por metade do gomo, mas na hora de fazer a planificação você vai contar a quantidade de gomos inteiros. Então tem um gomo aqui, a metade de um gomo aqui, a metade do outro gomo aqui, e forma mais um gomo. Então na verdade são 3 gomos, não são 4. Então 3 gomos inteiros. Eu jogo na fórmula 3. Fecho. Beleza. Agora eu vou... Dependendo da quantidade de vezes que eu dividir esse perímetro aqui, vai ser o número de fórmulas que eu vou colocar no cosseno. Cosseno, por exemplo, se eu dividir em 12, que vai ser que eu vou fazer aqui para dar menos chance de se perder, vai ser cosseno de 0, depois 360 dividido por 12 dá 30 graus, então 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, vamos dividir em 12 esse perímetro aqui. 282,7 dividido por 12. Opa, o perímetro eu vou dividir em 12. Deu igual a 23,5. Essa medida de 23,5 vai ser cada uma das divisões. Eu marco ali, vou colocar a pontinha bem onde que está o risco. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Beleza. Agora já consegui achar o número de divisões para as 12 partes. A conta já tenho aqui. 150 mais cosseno de 0 vezes 45, 45 que é o raio, vezes a tangente da metade do grau da curva, dividido por metade de gomos inteira. Eu posso jogar nas formas. Então, eu vou colocar aqui. Vai ser 360 graus. Eu dividi por 12. Vai dar 12 partes de 30 graus. Então, vai ter uma fórmula de 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180. Cada linha dessa aqui vai ter uma forma. Então, vamos começar. Fórmulas vão ser essas aqui, ó. Não com essa medida aqui. Vou substituir. Começa com parênteses. Coloco o RM, que é 150. V mais. Coloco o cosseno de 0,00. Que começa com cosseno de 0. Vou colocar 3 zeros para poder editar a fórmula. Até 180, porque 180 tem 3 dígitos. Então tem que começar com 3 dígitos também. Para eu poder mudar para 180 no final. Vezes o raio, que é 45. Fecha o parênteses. Vezes tangente. Abre parênteses de novo. 45 graus. Posso colocar só o número 45 mesmo. Dividido pelo número de gomos, que é 3. Fecha o parênteses, igual. A linha de 0 grau deu 52,0. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é editar a forma. Eu vou no direcional aqui da calculadora científica. Lembra que tem que usar uma calculadora científica. Não tente fazer conta com o celular. Você pode até conseguir. Maior chance de erro. Mas pode até conseguir. Mas na hora que você for fazer um teste, você não vai deixar você usar o celular, não. Vai te dar uma calculadora científica.
Então prenda direto na calculadora científica. Eu vou mudar o cosseno de 0,00 para 0,30. Lá ficou 0,30. Agora 50. Deu 50,6. Agora mudou de 0,30 para 0,60. 46,2. 46,2. Agora mudando, muda para 90. Mudei para 90 ali, igual 40,1. Agora eu vou mudar de 90 para 120. Coloco 1, 2 e o 0, 120. Mudei para 120. 34,1. Agora muda 120 para 150. Coloco 1, 5, 0. Mudei para 150, igual 29,7. Agora finalmente mudo de 150 para 180 e acaba. A última conta deu 28,1. Beleza. Então as fórmulas ficaram desse jeito aí. O traçado vai ficar exatamente desse jeito, do jeito que eu vou fazer. Eu fiz a simulação no computador para ver se não tinha errado nenhum ponto. Tá tudo certinho. Agora eu transfiro as medidas. Eu vou começar. Aqui vai ser melinha 180, vai começar com 180 e aqui vai ser 180. Então no meio vai ser 0 graus. Então eu vou começar com 52. Lembrando que na curva de gomas tem que fechar com meio goma nas pontas. Se você quiser aumentar depois, você pode aumentar. Ou você pode fechar o meio goma com um tubo inteiro. Você pode fazer o que você quiser, mas tem que fechar com meio goma para fazer a planificação. 52 não, tem que começar com 28. 28. Depois 29,7. Depois 34,1. Depois 40,1. Depois 46,2. E 50,6. É quase 51. Opa, na linha de cá. Daí na próxima é 52. Zerado. Beleza, eu joguei as medidas. Deu alguma coisa errada aqui. Aqui ficou muito alto. É 50,6, quase 51. Mais para baixo. Você vê que fez alguma coisa errada, você já conserta. Agora tá certo. Agora que eu já tenho as medidas, é só jogar, transferir as medidas com o compasso. E tá pronto. Todos os gomos estão cortados. Quer dizer, estão cortados não, estão riscados. Falta cortar.
E minha curvinha, depois de pronta, ela ficou desse jeito aqui. Você viu que eu não quis ajustar ela na montagem para mostrar realmente como que ela vai ficar. Ela tá com os gomos maior um pouquinho aqui, porque eu fiz ele maior. Mas você pode ver que ele tá idêntico ao desenho. Tá em 90 graus. Então é isso aí. Valeu, até a próxima e muito obrigado. Ó, linha aqui, linha ali. 90 graus certinho.